Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso tema, ao nosso curso, com vocês por meio dessa aula. Sem mais delongas, então, vamos dar início à aula de hoje. Como tema matriz, teremos jurisdição, ação e processo. No âmbito do direito processual civil brasileiro, os conceitos de jurisdição, ação e processo desempenham papéis fundamentais na estruturação e funcionamento do sistema jurídico. Vamos explorar cada um desses conceitos em detalhes. Jurisdição. Jurisdição é o poder conferido ao Estado para solucionar conflitos de interesses, aplicando o direito de forma coercitiva e definitiva. No Brasil, a jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário, composto por diversos órgãos judiciais, como tribunais, juízes e magistrados. A jurisdição é uma função típica do Estado, sendo indelegável e intransferível. Ela é exercida de forma exclusiva pelos órgãos judiciários e tem como objetivo garantir a paz social e a aplicação da justiça. A jurisdição é uma atividade pública, imparcial e vinculada à lei, devendo ser exercida de acordo com os princípios constitucionais e legais que regem o sistema jurídico brasileiro. Ação. A ação é o direito subjetivo de provocar a jurisdição estatal para resolver um litígio ou conflito de interesses. Ela é um instrumento pelo qual as partes buscam a tutela jurisdicional para a proteção de seus direitos e interesses. A ação é autônoma em relação ao direito material, ou seja, mesmo que a parte tenha direito subjetivo reconhecido pelo ordenamento jurídico, ela precisa exercer sua ação para demandar a prestação jurisdicional. No Brasil, o direito de ação é garantido pela Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de seus direitos. Processo. O processo é o conjunto de atos ordenados e sequenciais que tem por finalidade a solução de um litígio ou conflito de interesses perante a jurisdição estatal. Ele é o meio pelo qual as partes exercem o direito de ação e buscam a tutela jurisdicional para a resolução de suas demandas. O processo civil no Brasil é regido pelo Código de Processo Civil, CPC, que estabelece as regras e os procedimentos a serem seguidos, desde a sua propositura da ação até a sua conclusão definitiva. O processo é caracterizado pela sua natureza dialética e contraditória, garantindo às partes a oportunidade de apresentar suas alegações, produzir provas e contraditar os argumentos da parte contrária. No decorrer do processo, são observados diversos princípios fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa, a razoável duração do processo, entre outros, visando assegurar um julgamento justo e equitativo. Esses três conceitos, jurisdição, ação e processo, estão intimamente relacionados e interagem constantemente no contexto jurídico brasileiro. A jurisdição é o poder estatal de julgar, a ação é o direito de provocar esse julgamento e o processo é o meio pelo qual esse julgamento é realizado, garantindo a efetivação dos direitos das partes e a administração da justiça. Conceito de jurisdição. No âmbito do direito brasileiro, o conceito de jurisdição é central e fundamental para a compreensão do sistema jurídico e da função do Estado na resolução de conflitos. A jurisdição representa o poder conferido ao Estado para aplicar o direito de forma coercitiva e definitiva, solucionando litígios e conflitos de interesses que surgem na sociedade. Vamos explorar mais detalhadamente esse conceito. Natureza da jurisdição. A jurisdição é uma função típica e indelegável do Estado, exercida de forma exclusiva pelos órgãos do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Constituição Federal. Trata-se de uma atividade pública que visa assegurar a paz social, a ordem jurídica e a aplicação da justiça por meio da resolução imparcial e definitiva de conflitos de interesses. Características da jurisdição. Impossibilidade de autotutela. As partes não podem fazer justiça com as próprias mãos. A jurisdição é necessária para resolver litígios de forma pacífica e dentro dos limites da legalidade. Imparcialidade. O julgador deve ser imparcial e independente, garantindo um julgamento justo e equitativo. Inafastabilidade.
O acesso à jurisdição é um direito fundamental garantido pela Constituição, assegurando que ninguém será privado de direitos sem o devido processo legal. Coercibilidade. A decisão judicial é coercitiva, ou seja, deve ser cumprida pelas partes envolvidas no litígio, sob pena de execução forçada. Definitividade. A decisão judicial tem caráter definitivo e vinculante para as partes, salvo recurso ou revisão judicial. Jurisdição. Formas de exercício da jurisdição. Jurisdição contenciosa, exercida por meio do processo judicial, em que há um litígio entre partes que buscam a solução de um conflito perante o Poder Judiciário. Jurisdição voluntária, exercida em situações em que não há litígio entre as partes, mas é necessária a intervenção judicial para a realização de atos ou negócios jurídicos especiais, como inventários, divórcios consensuais, entre outros. Limites da jurisdição. Competência. A jurisdição é exercida dentro dos limites da competência estabelecidos pela Constituição e pelas leis processuais, determinando quais órgãos judiciais têm a atribuição para julgar determinados tipos de litígios. Coisa julgada. Uma vez proferida uma decisão judicial transitada em julgado, ela se torna imutável e definitiva, não podendo ser revisada por outro órgão jurisdicional. Resumidamente, o conceito de jurisdição no âmbito brasileiro representa o poder estatal de aplicar o direito de forma coercitiva e definitiva, assegurando a paz social. A ordem jurídica e a efetivação dos direitos das partes envolvidas nos litígios é um dos pilares do Estado de Direito Democrático e contribui para a garantia da justiça e da segurança jurídica na sociedade. Teorias da jurisdição. No âmbito do direito brasileiro, as teorias da jurisdição são importantes correntes doutrinárias que buscam explicar a natureza, os fundamentos e os limites do poder estatal de julgar. Diversas teorias foram desenvolvidas ao longo do tempo por juristas e estudiosos, cada uma enfatizando diferentes aspectos de jurisdição. Vou explorar algumas das principais teorias da jurisdição no contexto brasileiro. Teoria da jurisdição como função estatal. Essa teoria considera a jurisdição como uma função típica e indelegável do Estado, exercida por meio do Poder Judiciário. A jurisdição é vista como uma atividade pública, imparcial e vinculada à lei, destinada a resolver conflitos de interesses de forma pacífica e justa. Essa teoria enfatiza o caráter público e a finalidade social da jurisdição, destacando sua importância para a manutenção da ordem jurídica e a proteção dos direitos individuais. Teoria da jurisdição como atividade jurisdicional. Nessa abordagem, a jurisdição é concebida como uma atividade específica realizada pelos órgãos judiciais, por meio de aplicação do direito aos casos concretos. A jurisdição é vista como um processo dialético, no qual as partes apresentam suas razões e provas, cabendo ao juiz decidir o litígio de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Essa teoria destaca a importância da imparcialidade do juiz e do contraditório para garantir um julgamento justo e equitativo. Teoria da jurisdição como poder-dever de julgar. De acordo com essa teoria, a jurisdição é concebida como um poder-dever do Estado de julgar os conflitos de interesse que lhe são submetidos, visando assegurar a ordem jurídica e a paz social. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E a paz social. A jurisdição é entendida como um imperativo legal e constitucional que obriga o Estado a garantir o acesso à justiça e a resolver os litígios de forma efetiva e imparcial. Essa teoria ressalta a importância da inafastabilidade da jurisdição e do direito de acesso à justiça como garantias fundamentais dos cidadãos. Teoria da jurisdição como função administrativa. Essa abordagem considera a jurisdição como uma função administrativa exercida pelo Estado, por meio do qual são aplicadas as normas jurídicas aos casos concretos. A jurisdição é entendida como uma atividade administrativa especializada, que visa a solução de litígios e a garantia dos direitos dos cidadãos. Essa teoria destaca a importância de organização e da estruturação do poder judiciário para garantir a eficiência e a celeridade na prestação jurisdicional. Essas são apenas algumas das principais teorias da jurisdição no âmbito brasileiro, cada uma com suas características e ênfases específicas. É importante ressaltar que, apesar das divergências doutrinárias, todas essas teorias convergem para a importância da jurisdição como instrumento essencial para a realização da justiça e para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Natureza jurídica da ação. A natureza jurídica da ação no âmbito brasileiro é um tema relevante e complexo que tem sido objeto de debates e controvérsias na doutrina jurídica. A compreensão da natureza da ação é fundamental para entender o sistema processual civil brasileiro e o papel desempenhado pelas partes no processo judicial. Vamos explorar mais detalhadamente esse conceito. Teorias da natureza da ação. Ao longo da história, várias teorias foram propostas para explicar a natureza jurídica da ação. As principais são: teoria subjetiva, adotada pelo Código de Processo Civil de 39. Segundo essa teoria, a ação seria um direito subjetivo da parte autora, independentemente do direito material que estivesse sendo discutido. Nessa perspectiva, a ação seria vista como um direito potestativo de provocar a jurisdição, buscando a tutela jurisdicional para a satisfação de um direito. Teoria da ação como direito de obter uma decisão de mérito, adotada pelo Código de Processo Civil de 73. De acordo com essa teoria, a ação seria um direito de obter uma decisão de mérito sobre o direito material discutido no processo. A ação seria vista como um instrumento para a resolução do litígio, garantindo às partes a oportunidade de fazer valer seus direitos perante o Poder Judiciário. Teoria da ação como instrumento de acesso à justiça. Essa teoria enfatiza o caráter instrumental da ação, concebendo-a como um meio de acesso à justiça e à prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, a ação seria vista como instrumento de garantia dos direitos fundamentais de acesso ao poder judiciário e de proteção jurisdicional. Características da ação. Independência. A ação é autônoma em relação ao direito material discutido no processo, ou seja, mesmo que a parte tenha direito subjetivo reconhecido pelo ordenamento jurídico, é necessário exercer a ação para demandar a prestação jurisdicional. Disponibilidade. A ação é disponível, ou seja, as partes podem dispor dela livremente, desistindo ou transigindo sobre o direito discutido no processo. Irrenunciabilidade. Embora seja disponível, a ação é irrenunciável, no sentido de que a parte não pode renunciar ao direito de ação em relação a um direito subjetivo indisponível. Intransmissibilidade. A ação é intransmissível, ou seja, não pode ser transferida ou cedida a terceiros, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Função da ação. A ação desempenha uma função essencial no sistema processual civil brasileiro, garantindo às partes o direito de acesso à justiça e a tutela jurisdicional dos seus direitos. Por meio da ação, as partes exercem o direito de provocar a jurisdição estatal, demandando a solução de um litígio perante o Poder Judiciário. Resumidamente, a natureza jurídica da ação no âmbito brasileiro envolve diferentes perspectivas e concepções, refletindo as diversas teorias propostas ao longo do tempo. Independentemente da teoria adotada,
A ação é reconhecida como direito fundamental das partes no processo judicial, garantindo-lhes o acesso à justiça e a proteção dos seus direitos perante o Poder Judiciário. Distinção entre ação e processo. No contexto do direito processual civil brasileiro, a distinção entre ação e processo é fundamental para compreender as etapas e os elementos que compõem a resolução de um litígio perante o Poder Judiciário. Embora frequentemente utilizados de forma intercambiável, esses termos possuem significados distintos e representam aspectos diferentes do sistema jurídico. Vamos explorar mais detalhadamente essa distinção. Ação. A ação é um direito subjetivo conferido às partes para provocar a jurisdição estatal, buscando a solução de um litígio ou a proteção de um direito perante o Poder Judiciário. Ela é autônoma em relação ao direito material, discutido no processo, ou seja, mesmo que a parte tenha direito reconhecido pelo ordenamento jurídico, é necessário exercer a ação para demandar a prestação jurisdicional. A ação é um instrumento pelo qual se dá início ao processo judicial, sendo formalizada por meio da petição inicial, na qual são apresentadas as pretensões do autor e os fundamentos jurídicos do seu pedido. No Brasil, o direito de ação é garantido pela Constituição Federal como um dos direitos fundamentais, assegurando que ninguém será privado de acesso à justiça para a defesa de seus direitos. Processo. O processo, por sua vez, é o conjunto de atos ordenados e sequenciais que se desenvolvem perante o Poder Judiciário, visando a resolução do litígio e a prestação da tutela jurisdicional. Ele se inicia com a propositura de ação pelo autor e se encerra com a decisão judicial definitiva ou com a extinção do processo sem resolução de mérito. O processo é caracterizado pela sua natureza dialética e contraditória, garantindo às partes a oportunidade de apresentar suas alegações, produzir provas e contraditar os argumentos da parte contrária. No decorrer do processo, são observados diversos princípios fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa, a razoável duração do processo, entre outros, visando assegurar um julgamento justo e equitativo. Em suma, enquanto a ação representa o direito subjetivo das partes de demandar a prestação jurisdicional perante o Estado, o processo é o meio pelo qual esse direito é exercido e a resolução do litígio é efetivada. A ação dá início ao processo, sendo seu elemento inicial, enquanto o processo engloba todas as etapas e procedimentos que ocorrem desde a sua instauração até a sua conclusão. Caro aluno, esse foi o conteúdo da nossa segunda aula. Espero que tenha conseguido entender todo o conteúdo. Se ficou com algumas dúvidas, siga as orientações que se encontram presentes na tela, tá certo? Desde já, grato pela atenção. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.